Ricardo Soares para a BTV. Jorge Jesus, muito boa tarde. Permita-me duas perguntas. Desde logo, saber que a poucos dias da Taça de Portugal, da final da Taça de Portugal, que abordagem vai ter então o Benfica a este jogo em Guimarães? E por outro lado, permita-me um desafio, em jeito assim de porta-voz dos adeptos. Que duas características salienta do ponto de vista positivo e evolutivo da sua equipa nos últimos meses, isto levando-nos para dentro de campo, duas características, sendo que a equipa melhorou, e que duas características gostava que a equipa melhorasse na próxima época, logo de início? Bom, boa tarde a todos. Em relação ao jogo do Vitória, nós vamos, Vitória de Guimarães, nós, neste caso, as minhas decisões e as minhas opções são em função da responsabilidade que caracteriza as vitórias e os jogos que o Benfica disputa, independentemente se é um jogo que já não tem como o grande objetivo da equipa poder conquistar, mas tem a responsabilidade, veste uma camisola do Benfica e o Benfica joga sempre para ganhar e joga sempre para poder jogar bem e fazer espetáculo quando pode, e portanto a minha abordagem ao jogo vem essencialmente com esse fator. Se me disseres, como me fizeste a pergunta, mas tens alguma dúvida ou perspectivaste alguma decisão em função do jogo da final de domingo? Também direi que sim, mas não foi esse o foco. O foco foi arranjar a melhor equipa para o jogo do Guimarães, dentro daquilo que a gente tem vindo a fazer nestes últimos meses, e respondendo concretamente agora também à outra pergunta, aquilo que foi mais saliente e mais importante para o crescimento da equipa nesta segunda volta foi o facto de termos mais tempo para trabalhar, foi o facto de trabalhar com uma equipa que deixou de estar doente, foi o facto de poder trabalhar com uma equipa com intensidades altas e com mais minutos e com mais horas semanais, que fez com que a equipa fosse, ou eu tivesse tempo com eles para poder passar melhor as ideias daquilo que nós queríamos em função, como vocês já repararam, nós começámos a jogar com 2 sistemas de jogo e, portanto, tudo isso obedeceu a tempo de treino, e como tiveste tempo de treino para treinar, as coisas tornaram-se mais fáceis e depois os jogadores, individualmente, alguns dos quais começaram a render mais que aquilo que vinham a render, e penso que esse foi o fator mais saliente e mais importante para dizermos que até amanhã, não é? Nós somos a equipa que mais pontos fizemos na segunda volta. Eu posso apontar esse fator, porque esse fator é um fator que tem muitos fatores dentro dessa mesma ideia que tu me quiseres fazer a pergunta. Porque eu não quero falar muito mais sobre isso, porque isso depois traz outras coisas para o tema, para a conversa, mas esse foi um dos grandes fatores. Boa tarde, Jorge Jesus, Pedro Prata para a CMTV. Disse que quer vencer em Guimarães. Isto significa que não vai abdicar de Seferovic, que ainda luta para ser o melhor marcador do campeonato? Não, esse não vou abdicar certamente dele. Não. Esse vai jogar, se até lá tudo correr normalmente. Como vocês sabem, o mais importante são os objetivos coletivos, não são os objetivos individuais, mas faço que neste jogo o único objetivo coletivo que está é a vitória, mas podendo incluir o objetivo coletivo que é a vitória e o objetivo individual que é poder ajudar o CEF a ser o melhor goleador deste campeonato. Como nós sabemos, ele está na disputa com outro grande jogador do Sporting, não é? Que é o Pedro Gonçalves, e direi que ele já começa com uma vantagem, não é? Porque quando começar o jogo dele, ele já sabe se o Seferovic fez muitos ou poucos golos, não é? Se fez um ou não fez 0, portanto já começa com essa vantagem, não é?
porque o jogo do Sporting é depois, não é? Portanto, começa com essa vantagem, mas de qualquer maneira esse é o princípio que nos norteia para um dos princípios que nos norteia para este jogo com o Guimarães, é a vitória e poder ajudar o CEF. SIC. Boa tarde, Vítor Lopes da SIC. Este jogo com o Vitória pode ser uma última oportunidade para alguns dos jogadores menos utilizados provarem que merecem estar na equipa do Benfica na próxima temporada, ou já tem bem definidas as alterações que quer ver implementadas na próxima época? Não, nem uma coisa nem outra. Ao longo deste campeonato, aí o último jogo, o penúltimo jogo, o jogo que o último foi o jogo com o Sporting, o jogo que jogámos na Madeira, nós já fizemos várias modificações, como fizemos noutros jogos, quando estávamos na Liga Europa, onde jogávamos 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, nós fazíamos sempre uma rotatividade do plantel e este jogo assemelha-se exatamente à mesma ideia. Jogas quarta-feira, depois jogas domingo uma decisão e, portanto, a ideia é a mesma, independentemente do jogo ser mais importante ou menos importante dos dois. Claro que dos dois o mais importante é a final da taça, mas, não é? Portanto, o objetivo e a minha metodologia em função de ter 2 jogos seguidos vai ser igual. E, portanto, os jogadores que possam jogar não têm nada a ver, que vai ser a tua última oportunidade, tem a ver com aquilo que caracteriza as minhas ideias quando jogo 3 em 3 dias. Sport TV. Jorge Jesus, viva, boa tarde, Artur Teixeira, Sport TV. Tendo em conta esta última jornada e também essa final da Taça de Portugal, chegou a ser anunciado que iríamos ter adeptos nas bancadas. Ora, isso não vai acontecer. A pergunta que lhe faço é se compreende esta marcha atrás por parte das entidades e agora, se me permite, vem uma pré-época tremendamente difícil para o Benfica, com uma sobrecarga de jogos em agosto. Está preocupado já com essa pré-época do Benfica? Bom, em relação aos torcedores, aos espectadores, aos adeptos, claro que eu gostava, como todos nós gostávamos, que pudesse haver neste último jogo adeptos ou em qualquer jogo daqui para a frente. Se não é possível em defesa do coletivo, que é a nossa sociedade, acho que está certo. Também não é por mais 90 minutos que vai mudar alguma coisa, não é? Se houvesse mais jogos, aí seria muito mais interessante, mas também, quem perdeu tantos jogos, se perder mais um, não se perde nada. Agora, o que quero também dizer é que o futebol tem todas as condições para poder ter espectadores nos seus estádios, porque é um espaço controlado, aberto, não é em pavilhões, não é em cinemas, não é? Portanto, tem todas essas condições para ter uma logística que permita toda a segurança para poder assistir a um jogo, ainda muito mais com as pessoas que estão ligadas ao futebol, que têm muito mais experiência, foram as primeiras pessoas a perceberem o que era de saber lidar com o Covid trabalhando, não é? E, portanto, acho que a decisão, por mais um jogo, acho que está bem em defesa daquilo que é os interesses da própria sociedade e da pandemia. Em relação à segunda questão era a pré-época, o facto de termos muitos jogos agora no mês de agosto. Claro que me preocupa, a minha maior preocupação é que poderia estar, não é? Poderia estar fora disto, não é? Se tenho jogado diretamente na Champions, não é? E isso preocupa-me, mas não me preocupa tanto como me preocupava o ano passado. Este ano não vou trabalhar um mês antes, mas 5 semanas antes de começar portanto, a pré-época. Não vou trabalhar com jogadores que nunca tinham trabalhado comigo,
Vou trabalhar com uma equipa que já tem um ano de trabalho comigo e, portanto, tudo é mais fácil. E também não sei, é só um jogo. E o ano passado era só um jogo, não é? Este ano são 2 jogos. Portanto, tudo é diferente para melhor. Para melhor. RTP. João Paulo Almeida, RTP. O Vitória está ainda em luta pelos lugares europeus. Minha dúvida é o seguinte: como é que se motiva a sua equipa para lutar quando tem a final da taça logo a seguir? Como é que motiva os jogadores e quais são os pontos fortes do Vitória? Bom, como você disse bem, o Vitória tem um grande objetivo, não é? Que é poder disputar uma competição europeia. E, portanto, o Vitória joga, me parece, só para a vitória, não é? Se não ganhar, se os outros concorrentes ganharem, acho que não tem essa possibilidade. E, portanto, o Vitória está muito mais, não tenho dúvida, muito mais motivado em relação ao jogo do Benfica que os jogadores do Benfica. Não deixando de dizer que os jogadores do Benfica também não estão motivados. Mas estes fatores emocionais, pela tua experiência e pelo aquilo que tu possas dizer, eu posso passar uma mensagem de motivação muito forte aos jogadores do Benfica. E do outro lado, o outro treinador também passa, e eu sei que daquele lado o objetivo é diferente, eles estão muito mais motivados. Mas isso é que não tenha ninguém dúvidas. Agora, depois no jogo, há outro fator que é importante. Às vezes esta responsabilidade acrescida, os jogadores chegam ao jogo, em vez de serem favorecidos pela motivação, é ao contrário. Jogam todos com ansiedade e a tremer. E, portanto, tudo isto são fatores importantes que nós, treinadores, temos que conhecer e saber trabalhar em cima deles. Agora, a nossa grande responsabilidade é jogar para ganhar, não só porque ela é a responsabilidade do Benfica, não só porque nós temos a certeza, se ganharmos o jogo, também somos a equipa que mais pontos fazemos na segunda volta, e também temos a responsabilidade de haver outras equipas que estão ligadas a este resultado, e, portanto, temos que respeitar tudo isso, não é? Algum ponto a assinalar? A Vitória tem sido uma equipa, durante este campeonato, acho que tem individualmente jogadores com muita qualidade. Não me pergunte a mim, porque eu não sei porque é que mudou tantas vezes de treinador, mas é uma equipa que tem individualmente muitos jogadores com qualidade, e nestes jogos, só de um jogo, com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, estes jogadores aparecem muito mais fortes na extensão dos 30 e tal jogos. Bola. Rui Mel para o Jornal A Bola. Amanhã é a última jornada e esta é a época que marca o regresso do Jorge Jesus ao futebol português. Em jeito de balanço, pergunto-lhe que futebol português é que encontrou esta temporada depois de algum tempo fora do país? Faltam 2 jogos, isso não muda a minha ideia, não é? Como disse bem, tive à volta de quase 2 anos e tal, 3 anos fora de Portugal, onde me fez crescer como treinador, onde me vim com outras ideias. E eu vi o que é que eu encontrei no futebol português. Encontrei um futebol taticamente mais evoluído, pela qualidade dos seus treinadores. Encontrei as equipas, entre aspas, mais pequenas, mais equilibradas em relação normalmente aos 3, 4 grandes. Mas encontrei um futebol português fora das 4 linhas, pior do que quando eu saí daqui. O futebol português fora das 4 linhas está muito agressivo, não há respeito, não é? Por muitas coisas que acontecem no dia a dia hoje no futebol, e, portanto, a comunicação está muito agressiva. Isso eu sentia. É um dos pontos que eu sinto no futebol português, é a comunicação fora das 4 linhas. É uma comunicação que não valoriza o futebol português.
não defende o respeito das pessoas, não defende o respeito das profissões das pessoas. Não sei se tem a ver também com a pandemia, mas neste ponto de vista está completamente diferente para pior. Jogo. Boa tarde, Jorge Jesus. Ontem, numa entrevista à Rádio Renascença, o Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, disse, até a propósito daquilo que o Jorge Jesus falou da pré-eliminatória e da Champions, que é obrigatório para o ano entrar na Champions, e também falou na necessidade de haver humildade na próxima época. Entende que houve alguma sobranceria da parte do Benfica na preparação desta época? E já agora se assume também essa responsabilidade e a obrigação de entrar na Champions? Claro que sim, então, mas onde é que está a dúvida? Não só esta é para a próxima época, como esta é a época que passou, onde não conseguimos entrar portanto, na Champions, e portanto a responsabilidade é a mesma quando eu cheguei ao Benfica. Posso acrescentar, porque já respondeu um colega seu, não é? Que acho que neste momento é mais fácil porque, como eu disse, tenho um ano de trabalho e os jogadores já me conhecem, não é? Mas a responsabilidade é grande e é para isso que nós trabalhamos, e portanto não preciso que, como vice-presidente do Benfica, me venha alertar para esse facto, porque esse facto eu falo todos os dias com o presidente, com quem falo de futebol, com o Rui Costa, de quem falo de futebol, com o Domingos Soares de Oliveira, com quem falo de futebol, e quando estava cá o Tiago, a mesma coisa. Essas pessoas é que eu estou habituado a falar de futebol, e tenho que também falar de futebol para quem? Para os adeptos do Benfica. Como? Ganhando. Mostrando aquilo que o Benfica tem feito neste final de campeonato. Para esses é que eu tenho que falar. Para os outros, não. Só tenho que falar para estas pessoas que todos os dias falam comigo, sabem eu sei o que é que eles pensam, eles sabem o que é que eu penso também, e essas pessoas é que me interessam. Desculpa, diz. Dele, do vice-presidente. Eu não sei muito bem o que é que o significado, eu sei o significado da humildade, não é? Mas não sei onde é que ele quis chegar. Se o significado da humildade é dizer aquilo que eu disse, acabei de dizer, com as pessoas com quem eu tenho que comunicar e tenho que responder, sou humilde. Se as pessoas que não têm nada a ver com isto e falam do que não têm que falar, essas é que não são humildes. Ainda quer fazer? Então é a última pergunta aqui. Cuidado. Ricardo Gouveia, mais futebol. O jogo da manhã pode ser o jogo de despedida de alguns jogadores, como o Vlaco Dimos ou o Jardel. Desculpa, o jogo da manhã? Se pode ser o jogo de despedida de alguns jogadores. Não, você falou em dois jogadores que... Jardel, não tenho a certeza, mas logo como diz, tem contrato, não é? O Jardel não, o Jardel acaba. O Jardel nunca vai ser jogo de despedida, porque o Jardel está lesionado há várias semanas, portanto nem vai estar na convocatória. E o Odi, até posso lhe acrescentar, que até vai jogar. É tudo? Muito obrigado. Tá. Então, já agora. Boa tarde, Mister. É evidente que o Everton subiu de rendimento nos últimos jogos. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar é o seguinte: acha que essa subida de rendimento está associada também ao facto de estar a jogar em 3-4-3, visto que ele não era muito utilizado quando o Mister fez adotou esse primeiro sistema, ou acha que não tem nada uma coisa a ver com outra? Tem. Você se faz a pergunta é porque também sabe. Claro que tem. Não é? Claro que tem. Tem a ver com a nossa mudança de sistema, não só para o Everton, como também para os nossos dois laterais. Não é? Isso teve uma influência acrescida para que individualmente eles também tivessem rendimento muito maior, não tenho dúvida nenhuma.
Agora sim, obrigado. Então, obrigado a todos. Feita então a antevisão de Jorge Jesus na sala de imprensa para esse Vitória Guimarães-Benfica, um jogo que Jorge Jesus diz que acaba por não contar tanto do ponto de vista pontual, como é óbvio, é matematicamente falando, e também, não esquecendo essa final da Taça de Portugal, o treinador do Benfica diz que ainda assim a equipa não só tem de respeitar a luta pela Europa, pela Conference League, que envolve vários clubes, entre eles o Vitória Guimarães, e também o próprio manto sagrado